Olá, sejam bem-vindos ao canal Notório Connect. Eu sou a Mariângela e o nosso vídeo de hoje é Mateus, de cobrador de impostos, a evangelista de Cristo. Bom, gente, quando falamos dos discípulos de Jesus, normalmente pensamos em Pedro, João, ou até mesmo em Judas Iscariotes. Mas hoje vamos falar de um homem cuja transformação é um dos exemplos mais marcantes do poder do chamado de Cristo. Mateus, também conhecido como Levi. Quem era Mateus antes de seguir Jesus? Mateus era um publicano, ou seja, ele era um cobrador de impostos. E se hoje já não gostamos muito de pagar impostos, imagine na época de Jesus. Os publicanos eram vistos como traidores do povo judeu, pois trabalhavam para o Império Romano, arrecadando dinheiro do próprio povo para os dominadores estrangeiros. Além disso, muitos eram corruptos e cobravam mais do que o necessário, enriquecendo às custas dos outros. Bom, Mateus trabalhava em Cafarnaum, uma cidade movimentada às margens do Mar da Galileia. Como cobrador de impostos, ele provavelmente lidava com comerciantes, pescadores e viajantes. Mas, apesar da riqueza que possuía, ele era desprezado pelos seus compatriotas. E agora vem o chamado de Jesus. Como foi? Bom, o encontro de Mateus com Jesus, ele foi simples, porém transformador. O Evangelho de Mateus descreve o momento assim. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Mateus 9:9. Isso parece algo rápido, mas pense no que isso significava. Mateus deixou tudo. Ele deixou tudo para trás. A sua profissão lucrativa, sua segurança financeira e até a sua posição social. Ainda que fosse mal vista, foi um ato de fé, foi um rompimento com o passado. Quem de nós temos essa coragem? A maioria de nós só sabe o próximo, mas ter um ato tão redentor como esse e de tanta coragem, eu duvido. Após aceitar o chamado, Mateus organizou um grande banquete em sua casa, convidando outros cobradores de impostos e pecadores para estarem com Jesus. Os fariseus criticaram essa atitude, mas Jesus respondeu, não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. Ou seja, Jesus não estava preocupado com a reputação das pessoas, mas sim com a transformação interna delas. E agora nós vamos falar do ministério de Mateus ao lado de Jesus. Mateus, ele se tornou um dos 12 apóstolos e acompanhou Jesus durante todo o seu ministério. Ele testemunhou milagres, ouviu os ensinamentos diretamente do mestre e viu como o evangelho se espalhava entre os judeus e gentios. Diferente de Pedro e João, Mateus não apareceu tanto nos evangelhos como um personagem ativo, mas a sua contribuição para o cristianismo foi imensa. Ele escreveu o Evangelho de Mateus. E agora a gente vai falar um pouquinho do Evangelho de Mateus. O livro de Mateus ele foi escrito principalmente para os judeus, com o objetivo de provar que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento. Por isso, ele cita muitas profecias cumpridas por Cristo e mostra como ele era o rei esperado. Alguns estudiosos acreditam que Mateus escreveu seu Evangelho primeiro em aramaico e depois foi traduzido para o grego, o que mostra sua preocupação em alcançar diferentes públicos. E como foi a vida de Mateus após a ressurreição de Jesus? Desculpa, gente. Depois da ressurreição de Cristo e da ascensão aos céus, Mateus ele continuou sua missão. A tradição cristã diz que ele viajou para pregar o evangelho, possivelmente na Etiópia, Pérsia e Síria. E alguns relatos indicam que ele converteu um rei etíope e enfrentou perseguições por causa disso. A morte de Mateus. O destino final de Mateus não é completamente certo, pois há versões diferentes sobre sua morte. Algumas tradições dizem que ele morreu pacificamente, enquanto outras afirmam que foi martirizado por pregar o evangelho. Percebam que, naquela época, quem pregava o evangelho era muito perseguido. As pessoas dizem que são perseguidas hoje, né? Mas se nós fizermos esse comparativo, né? Entendedores entenderão, eu não vou me aprofundar nisso. Uma das versões mais aceitas é que Mateus ele foi assassinado na Etiópia, possivelmente apedrejado ou morto à espada, por ordem de algum governante local que não aceitava o crescimento do cristianismo. Bom, seja qual for a forma como morreu, uma coisa é certa. Mateus permaneceu fiel ao chamado de Cristo até o fim, deixando um legado que atravessou séculos e continua vivo através de seu evangelho.
A própria vida de Mateus nos mostra que, e isso é uma opinião pessoal minha, mas eu quero levar vocês à mesma reflexão do que eu. A própria vida de Mateus nos mostra que Jesus não veio para pregar o evangelho da prosperidade financeira, né? Mas ele veio para aquelas pessoas que são pecadoras, assim como eu, como você, e para os arrependidos. Ele não veio aqui para te ensinar como enriquecer em 3 dias, como ganhar dinheiro em 3 dias, sabe? Ele veio aqui para nós que somos pecadores e para nós que nos arrependemos dos nossos pecados. A maior riqueza que nós temos está dentro de nós. Para isso Jesus veio, para contribuir na nossa evolução pessoal. E é o seguinte, chegamos à conclusão do vídeo. Mateus ele passou de um homem desprezado pelo seu próprio povo para um dos 12 apóstolos e autor de um dos evangelhos mais importantes do cristianismo. Tanto é que ele é o primeiro ali no Novo Testamento. Sua história nos ensina que não importa o nosso passado, Jesus nos chama para uma vida nova e nos transforma para cumprir um propósito maior. Quando Mateus foi chamado para uma vida nova, ele abandonou tudo o que ele tinha. Não foi ao contrário, ele não tinha nada e Jesus, olha, eu vou te ensinar o evangelho da prosperidade e Mateus enriqueceu. Não, ele largou todas as riquezas dele, a posição social dele, o emprego bom e foi seguir Jesus. Ou seja, ele abandonou essa vida velha para seguir esse propósito que era maior. E se você gostou dessa história e quer saber mais sobre os discípulos de Jesus, não se esqueça que nós já temos 2 vídeos aqui. Um fala a respeito de Pedro, outro fala a respeito de Judas, e esse é o terceiro falando a respeito de Mateus. Se você quer saber mais sobre os outros discípulos, que nós ainda temos 9 para falar, siga o canal Notório Connect. Continue acompanhando o Notório Connect. Notório Connect, te conectando ao conhecimento.